cobrança de condomínio e atualização dos débitos. Dr. Tiago, a partir de quanto tempo de vencida a cota podemos cobrar? Horácio, isso depende do quê? De um procedimento de gestão do condomínio. É importante nós destacarmos isso porque, às vezes, dentro do próprio boleto você tem ali uma dinâmica diferente. Tem condomínios em que, vencida uma cota dia 10, eles deixam uma permissão de exemplo, pagar até o dia 25, para que toda aquela despesa do mês ela seja paga no presente mês, porque as despesas do condomínio a gente paga no mês corrente. Alguns outros fazem uma opção de falar, não, eu vou deixar 30 dias de tolerância. Alguns outros chegam a falar até de 60 dias de tolerância. Eu acredito sempre que se nós tivermos a possibilidade de trabalhar tudo dentro do presente mês, fica muito mais fácil de nós gerirmos o condomínio. Evitando assim prazos, por exemplo, de 60 dias de tolerância, onde a pessoa, ao invés de pagar a despesa que é desse presente mês, ela trabalha com o fluxo do condomínio e paga somente daqui a 60 dias. Mas feito esse procedimento que ele é administrativo, envia-se ao departamento jurídico para que faça essa cobrança. Então, eu digo que é muito gestão, porque tem que ser resolvida essa questão, mas após enviar ao departamento jurídico, tem-se um procedimento e posteriormente a esse procedimento, identificados os casos em que não haverá acordo, aí sim a gente faz essa distribuição da ação, que acaba tendo lá um prazo dentro do condomínio de 30 a 60 dias, mais um prazo no jurídico de 30 a 60 dias e depois distribui o processo judicial. Ok. Vencida uma cota de condomínio, de acordo com o Código Civil atual, o que podemos cobrar em termos de atualização? Uma ótima pergunta também. O que nós temos hoje como previsão é que uma cota vencida ela terá uma multa de 2%, uma multa até baixa em relação ao que tínhamos antigamente. Nós temos os juros moratórios de 1% ao mês. Existem inclusive previsões no próprio Código Civil que daria para nós imaginarmos que uma alteração da convenção para um aumento desses juros, mas dependeria de uma alteração de convenção. Quando a gente fala de um aumento, não algo muito expressivo, até porque o juros ele realmente é pesado. Não podemos imaginar um juros, por exemplo, de 10%, porque senão em 10 meses essa dívida já dobrou e a gente cairia em lei de usura, a gente precisa ter um certo equilíbrio. E a gente tem a correção monetária, que nada mais é do que a atualização do nosso dinheiro. A gente não pode imaginar que R$1.000 em 1997 seja R$1.000 agora de 2021, 2022, 2023 e assim por diante. Ok. Existe então a diferença em relação ao que tínhamos antigamente, né? Digo isso pois tínhamos uma multa de 20% e houve redução. Exatamente. Essa redução ela aconteceu em 2002 através do código, mas entrou em vigor a partir de 2003. Então a realidade que nós tínhamos anteriormente é que essa multa era de 20%. Naquela época, o condômino ele dava preferência ao pagamento da cota de condomínio. O que acarretou com essa redução de multa para 2%? O condômino, no momento, eu digo na nossa vida particular, na economia familiar, a pessoa, quando ela se depara com alguns problemas financeiros, ela observa qual conta ela vai dar preferência para o pagamento. Então ela dava preferência para o cartão de crédito e para outras dívidas, em detrimento do condomínio, quando essa multa foi reduzida. O que acarretou também foi um alto índice de inadimplência e um elevado número de ações judiciais nos tribunais. Por quê? Porque a dívida de condomínio ela passou a ter um jurinho baixo, ou seja, uma multa baixa, na verdade. Mas é importante destacar que a pessoa que atrasa a cota de condomínio, ela sim paga a multa que hoje é 2%, vai continuar pagando juros, a correção monetária, mas ela também terá outras penalizações. Por exemplo, o Código Civil diz que aquele que der causa, ou seja, aquele que, na verdade, não cumprir uma obrigação, ou seja, ele der causa a uma contratação de um advogado, ele vai arcar com os honorários advocatícios. Mas não só com isso, se nós necessitarmos de uma ação judicial, ele vai ter que, no momento do pagamento, pagar
as custas processuais, todas as taxas relacionadas ao processo, até mesmo a certidão de registro de imóvel que foi paga para saber quem é o proprietário e cobrar, ele vai ter que pagar. Se o apartamento, se o processo continuar e chegar, por exemplo, numa perícia, ele vai ter que arcar com esse valor da perícia, ele vai arcar com todas as despesas do processo. E é isso que realmente vai encarecendo muito os processos. Quem perde na justiça paga sucumbência. Ou seja, a sucumbência nada mais é do que aqueles honorários advocatícios arbitrados em juízo à parte contrária, ou seja, a parte vencedora. Então ele pagará em diversas coisas, juros, correção, multa, honorários, custas e tudo que a gente pode imaginar como despesa. Daí a importância de nós não deixarmos chegar nesse ponto. Daí a importância de ter uma boa cobrança, uma coisa muito próxima do condômino, sempre mostrando ao condômino a importância de pagar o condomínio, não só pelas penalidades, mas porque o condomínio tem as obrigações mensais. A falta do pagamento de condomínio acarreta prejuízos e multas, porque o condomínio não vai conseguir arcar. Em relação a funcionários, às vezes o condomínio fica numa situação delicada e isso acarreta o quê? O aumento da cota de condomínio. Então o nosso conselho é sempre que a gente dê valor aí ao pagamento da cota de condomínio para que a gente tenha cada vez mais um ambiente melhor e a cota de condomínio ela sempre esteja razoável ali ao preço a fazer frente às despesas do condomínio. Costumo dizer, Horácio, que não tem condomínio caro quando bem administrado. O condomínio nada mais é do que o preço da despesa. Sendo o preço da despesa, como se trata de um rateio, se a gente tem a despesa, a gente vai fazer frente a esse pagamento. Doutor, o síndico tem o poder de isentar ou retirar multas e juros de qualquer que seja o condômino? Não, na verdade não. E muito se discutiu essa questão também. A gente observa às vezes síndicos dando desconto e assim por diante. O que acontece? A partir do momento em que existe uma obrigação legal, que é um dever, cobrar os juros, a correção e a multa, nós não podemos imaginar uma situação diferente dessa, porque não existe previsão legal. Então, às vezes, quando a gente fala do desconto, nós precisaríamos de uma previsão para esse desconto. E essa previsão, ela não existe, nem na lei e nem nas convenções de condomínio. Então, o síndico que dá o desconto, ele corre um certo risco de no dia de amanhã ter que fazer frente a esse desconto, de ser processado por esse desconto que ele concedeu. Às vezes o síndico ele faz o que? Não, eu vou compartilhar com os conselheiros. Ou às vezes ele fala, não, eu vou compartilhar com a Assembleia, tentando ali tirar uma responsabilidade de si próprio. Mas se a lei fala que não pode dar o desconto, será que a Assembleia pode falar que agora eu posso? Ou seja, a decisão da Assembleia pode ir contra a lei? Então não é recomendável. A gente também entende a situação de cada condomínio. Tem casos em que fazer um bom acordo pode salvar ali a vida do condomínio. Mas o importante é que saiba que existe um risco. Não faça ali pensando, não, eu posso, então, ou se eu levei, eu aprovei, eu consigo. Não, é fazer com o pé no chão. Eu posso? Em tese não. Mas eu vou me arriscar a fazer isso? Eu vou levar junto comigo a Assembleia ou o Conselho? A orientação é que não faça. Mas se imaginar e se for preciso, que saiba os riscos que está correndo. Esse é o mais importante, essa é a dica que a gente deixa. Dr. Thiago, obrigado e até a próxima. Até mais, meu amigo.